Deus. Mas nessa noite, eu peço que vocês se coloquem de pé. Vamos estar adorando o Senhor com mais louvor. Feche seus olhos. Leva o pensamento ao trono de Deus. Se concentre totalmente nele agora. Não deixe nada roubar sua atenção. Se prepare para receber o alimento dessa noite. A palavra que o Senhor já preparou para esse dia. Ele já preparou a noite de hoje. Ele já preparou a mensagem. Então se coloque de forma intencional na presença dele para receber dela. Adoremos ao Senhor nessa noite. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Para um novo me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ver em
Glória a Deus. Podemos sentar, amém? Aleluia. É bom estar aqui nesta noite, amém? É bom a presença de todos aqui, amém? É melhor a presença do Espírito Santo deste lugar que é fortemente. Aleluia. E nesta noite nós possamos estar aqui com o nosso coração aberto, amém? A nossa mente aberta, para nós entendermos, amém? Hoje é só uma parte, amém? Eu estarei 3 quinta-feiras ministrando essa revelação do Senhor, e hoje é só uma parte. Então, por exemplo, se tiver algo que você ficar com dúvida hoje, não se preocupe, amém? Porque hoje é só uma pequena parte ainda. Aleluia? Glória a Deus. Eu quero que todos fechem os olhos. Aonde você está, levante a sua mão. Pai Celestial, em nome de Jesus, resplandeça a tua luz sobre mim, sobre meu espírito, sobre a minha alma, sobre o meu coração, possa entender, compreender a tua palavra nesta noite. Que nem o espírito de engano, de confusão, possa me atrapalhar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero falar a todos, vou fazer uma pequena introdução antes de começar. Aleluia. De tudo que eu estarei falando aqui, somente a palavra do Senhor. Amém? Somente a palavra de Deus. Por isso eu quero começar com 2 versículos. João capítulo 8, versículo 32. Vamos ler. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Repete comigo, verdadeiramente livres. Vamos lá em João capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus, aleluia. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Através de quem? Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Este é o fundamento de tudo. Amém? Amém. A graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Aleluia. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Amém? Amém. O versículo que nós vamos começar hoje é lá no livro de Gênesis, versículo 1, capítulo 28. Amém? Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Amém? Amém. Essa é a boca de Deus, é a palavra de Deus, dando ordem e determinando a função do homem. Amém? Amém. Do homem e da mulher que acabava de ser criado. Amém? Amém. Deus tinha criado o homem, Deus tinha criado a mulher e tinha dado essa ordem para ele. Olha, vocês vão ser, sejam férteis, o homem tinha que ser fértil, e multiplicar, aumentar, povoar e sujeitar
acontecer na terra. Amém? O homem tinha que dominar todas as coisas. Era a função do homem naquela época. O homem tinha que fazer isso, tinha que sujeitar e tinha que dominar a terra. E dominar todos os animais sobre a terra, todas as coisas. Era para estar debaixo do domínio do homem. Amém? Amém? O homem foi criado para isso. O homem era para dominar, o homem era para sujeitar a terra, o homem era para governar. Amém? Amém. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu a desobediência, aconteceu o pecado. E aí o que aconteceu? Tornou-se ao contrário. Amém? Amém. O homem ficou totalmente sem autoridade para dominar a terra, para sujeitar a terra. Amém? Porque veio o pecado, a morte e todas as coisas de ruim. Por causa do quê? Da queda do homem, por causa da desobediência de Adão e Eva. Amém? Então entrou-se o quê? Entrou-se a morte, entrou-se a doença, e o homem não podia mais ter esse domínio para falar, ó morte, você não vai poder reinar, doença você não vai poder ficar, sofrimento você vai ter que sair. O homem não tinha mais essa autoridade. Esses praticamente passou a sujeitar o homem. O sofrimento, a morte, todo o homem passou a ser sujeitado por ele. Amém? E isso não é a palavra, amados, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que, quando Deus falou para o homem, quando ele tirou ele lá do jardim. Amém? Mas o que aconteceu? Deus cuidava, né? Deus cuidava do homem, passou a cuidar-se do homem. Chegou um momento, o homem ficou, quando houve a queda lá no jardim, a desobediência, quando Adão e Eva comeu a fruta, o que aconteceu? Houve a morte espiritual de Adão, a separação de Deus, o homem ficou desconectado de Deus, porque quem dava a direção para o homem era Deus, era o Espírito de Deus que dava. Mas com a morte veio o quê? A desconectação do homem. O espírito do homem ficou desconectado. Essa palavra o pastor falou domingo. Amém? Quer dizer, o homem ficou sem uma direção de Deus. E quem passou a direcionar o homem? O espírito do mal, o espírito maligno. O homem passou a ceder, a fazer todas as coisas de ruim. Passou a praticar o pecado, a praticar o mal, a praticar as coisas ruins, porque ele já estava direcionado pelo espírito maligno, naquele mesmo espírito que provocou a queda lá no jardim. Amém? O homem passou a ser sujeitado por esses espíritos. Mas o nosso Pai, o nosso Deus, ele nunca desistiu do homem. Amém? Por mais que o homem, porque lá no livro de Gênesis mesmo fala que teve, antes do dilúvio, todo o homem se tornou mal, todos os pensamentos humanos se tornou mal, mas Deus ainda houve uma arca ao qual ele salvou para ter um recomeço. Amém? Um recomeço. Teve esse recomeço, porque ele salvou a família de Noé, que a palavra fala que Noé era um homem justo. No que ele salvou a família de Noé, teve um recomeço da humanidade novamente. E com certeza Deus esperava uma humanidade justa, homens bons, homens que obedeciam, homens que praticavam justiça. Mas isso não aconteceu. O homem também foi se tornando, que já estava sendo guiado pelo Espírito, por outro Espírito, amém? Até chegar na família de Abraão. Amém? Chegou-se na família de Abraão. Deus achou Abraão. Achou um homem que, a palavra fala, creu na palavra de Deus. Abraão creu na palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Deus achou alguém para começar um povo. Um povo dele. E a palavra fala que Deus chamou Abraão, fez promessa para Abraão, e Abraão creu naquela promessa. E essa que foi imputado a ele
Amém? E de Abraão, como a promessa de Deus, começou-se um novo povo, um povo de Deus. Amém? Os filhos, amém? Todos que surgiram depois de Abraão, tornou-se um povo de Deus escolhido, um povo justo. E Deus cuidava dele. Amém? Como nosso Pai, aleluia. Deus dava direção para aquele povo. E aquele povo foi levado para o Egito. Aquele povo ficou 430 anos lá no Egito, sofrendo, escravo. Mas Deus levantou o libertador, tirou o povo dele da escravidão, amém, lá do Egito. E o que aconteceu? Aleluia! Nesse trâmite de Deus tirar o povo dele aqui do Egito, aleluia, para que levar numa terra aonde manava leite e mel, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A intenção de Deus, irmão, a intenção, o plano de Deus de libertar o homem, de salvar o homem, era porque ele era um pai, ele era nosso pai, ele é nosso pai. Mas a intenção dele salvar, libertar o homem lá do Egito, não era para o homem viver sob o jugo de uma lei. Era para o homem viver na sua terra prometida, totalmente livre, liberto, abençoado, com todas as bênçãos. Amém? Porque o homem foi criado para isso, como filho, como a imagem e semelhança de Deus. Amém? Foi criado para isso. E a palavra fala que quando Moisés tirou o povo lá do Egito, quando houve a libertação, o que Moisés desejava? Moisés desejava pegar aquele povo, levar até aquele monte para conhecer o Deus que os libertou, para adorar o Deus que os libertou, porque essa ordem foi dada para Moisés. Amém? Deus disse para Moisés fazer o povo santificar para adorar a Ele naquele monte, no monte lá, no Monte Sinai. Amém? Amém. E a palavra fala que quando chegou o dia, a palavra fala, chegou o momento da apresentação de Deus para aquele povo, para aqueles filhos dele, para aquele povo que ele tinha libertado lá da escravidão, que ele tinha tirado lá da escravidão. Quando chegou o momento de Deus se apresentar e de eles adorar a Deus pessoalmente, veja que privilégio. Aquele povo ia adorar a Deus na presença dele. Amém? Que privilégio teria aquele povo. Mas a palavra fala que aquele povo rejeitou, por medo de Deus, aquele povo rejeitou a apresentação de Deus. Amém? E sem entendimento nenhum, aquele povo falou para Moisés: Moisés, fala para Deus que não precisa Ele apresentar a nós. Fala para Ele mandar uma lei, tudo que Ele falar, tudo que Ele ordenar, nós vamos obedecer. Tudo que Ele falar, nós vamos obedecer. Sem o entendimento, sem o verdadeiro entendimento de quem era eles, pecador, e quem era Deus, um Deus santo e poderoso. Amém? E a palavra fala que daí veio uma lei. Porque houve ali uma rejeição, um orgulho do homem. Veio o orgulho do homem. O homem disse para Moisés: Moisés, vai lá e fala para Deus que não precisa ele apresentar-se a nós. Fala para ele mandar uma lei que nós vamos cumprir, sem conhecer o Deus que era, o Deus que servia, a santidade, a grandeza. O homem não tem
da santidade de Deus. O quanto Ele é santo, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é justo. Amém? Hoje até nós já temos, né, essa deslumbre desse daí, mas temos assim muito pouco ainda. E aquele povo não tinha mínimo. E aí a palavra fala que veio a lei. Naquele dia, nós vamos lá no Êxodo, capítulo 20. Aleluia. Irmãos, antes de nós começarmos nessa outra parte, eu vou dizer aqui para todos que eu não estou falando sobre religião aqui, amém? Mas sim a palavra de Deus, aleluia? Sim, a palavra que saiu da boca de Deus, amém? É sobre isso que nós vamos tratar, sobre a palavra de Deus, não sobre uma religião B ou religião A ou religião C, mas sim sobre a palavra. E a palavra de Deus é universal. Amém? Amém. Glória a Deus. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante, além de mim. Esse foi o primeiro mandamento de Deus. Amém? Amém. Não terás outro Deus além de mim. Hoje vamos ler até o 5. Outro. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrará diante desses deuses, e não os servirá. Portanto, eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Mas que também ajo com amor até a 10ª geração, para aqueles que me amam e os guardam. Mais um. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Mais um. Lembra-te do dia de sábado, para santificar. Amém? Hoje nós vamos até aqui. Irmãos, deixa eu falar algo. Tem a região, tem o céu, né? Nós falamos do céu, tem o inferno. Tem as regiões celestiais, que é composta por Deus, principalmente, Jesus, anjos, arcanjos, querubins, composta a região celestial. E tem a região também das trevas. Amém? O inferno. A região das trevas que é composta por principados, por potestades, hostes espirituais malignos e todos os espíritos demoníacos. Amém? Composta as regiões das trevas, as regiões do inferno. Eles são também regidos por leis. Amém? Há regiões celestiais, há regiões também das trevas. E aqui no plano aqui físico, amém? Que é o que movido, que move essas leis nas regiões lá. Amém? Tanto do céu como das trevas. Amém? Por isso, no livro de Deuteronômio 28 fala sobre bênçãos e maldições. Amém? O que é uma maldição? Maldição é quando
houve uma quebra da lei, dos mandamentos. As pessoas não têm que ficar tão preocupadas com a maldição, têm que ficar preocupadas com a causa dela. Amém? Então, o que acontecia? Quando Deus falou sobre Deuteronômio, se atentamente obedecer o meu mandamento e as bênçãos dele. Aí, lá, fala, se desobedecer também, maldito tanto. Por causa de quê? Por causa da palavra dele. Amém? Por isso eu estou falando, não estou aqui pregando religião. Eu estou pregando a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, a palavra que saiu da boca de Deus. E o que acontecia, irmão? Não terá outros deuses além de mim. Foi o mandamento que Deus deu para aquele povo que saiu do Egito. Eles pediram, fala para Deus falar que nós obedecemos. Fala para Deus mandar a lei que nós obedecemos. E Deus mandou. Mas a lei tinha seu propósito. Amém? Amém. Depois nós vamos falar sobre o propósito da lei. A lei tem o seu propósito. Veio com o seu propósito. Amém? Veio por intermédio de Moisés. E o que aconteceu? O que é não terás outros deuses diante de mim? O povo de Deus não deveria e nem poderia se curvar diante de outros deuses, adorar outros deuses, servir outros deuses. Em primeiro lugar, quando você se curva diante de uma pessoa, você está servindo, não está servindo ou de uma pessoa, ou de Deus, ou do Espírito, ou seja, qualquer coisa. Esse era um mandamento, o qual Deus tinha falado. Amém? Isso entra todas as formas de ocultismo. Outras formas que não que origina outros deuses, que não seja o Deus verdadeiro. Amém? Amém. Então aquele povo não poderia, o mandamento, não poderia se curvar diante de outros deuses que não fosse o nosso Deus. Amém? E quando aquele povo fazia isso, ou quando faz isso até no dia de hoje, amém? O que acontece? Abre-se uma porta para as regiões das trevas. Abre-se uma porta para os trabalhadores das trevas. Está dando uma legalidade. Amém? A pessoa está dando uma legalidade para quê? Para que os sintomas das obras dos espíritos malignos venham sobre a pessoa. Porque houve sim uma quebra, uma desobediência da palavra de Deus, o qual Deus tinha dado, deu a ordem para não fazer. Amém? Então, quando há essa desobediência, quando há essa desobediência dessa palavra, o que acontece? Quando lá em Deuteronômio fala, se você me obedecer, você será abençoado. Na terra, na cidade, no se for, mas se você desobedecer, você será amaldiçoado. Amém? Então, o que é a causa da... Quando você faz isso, a causa da maldição dessa quebra dessa lei vem sobre você, sobre sua família, sobre seu descendente, até a quarta geração. Porque houve essa desobediência, o que acontece? Há o cumprimento da palavra de Deus de maldição na vida da pessoa. Porque houve essa desobediência. Então, toda essa forma que você se dobra diante de outros deuses, há esse ato de feitiçaria, de ocultismo, de todos esses aí, então há uma legalidade do inimigo trabalhar. Amém? Há uma legalidade. Ou seja, há uma maldição. Por causa de que houve a quebra desse mandamento. E, irmãos, o sintoma de ocultismo na família é muito triste. O histórico das famílias das pessoas que é envolvido com ocultismo é muito triste. Amém? Porque gera muito
ler aqui, ele opera tristemente na vida da pessoa. Uma família que é muito envolvida com o ocultismo, o que é a herança dessa família? Muito mal, é doenças, principalmente depressão, porque é doença que ataca a cabeça da pessoa. Amém? Por causa de quê? Porque no ocultismo geralmente é oferecido a cabeça, é consagrado a cabeça. Então geralmente há doença no pescoço, doença na cabeça, há o que? Loucura, há o que? Depressão, há o que? A tal da esquizofrenia, e todo esse tipo de confusão. Isso é herança de ocultismo na vida da pessoa e naquela família. Se essa porta não for fechada, é até a terceira e quarta geração. Amém? Até a terceira e quarta geração visitado por essa quebra dessa palavra de Deus. Muito histórico de... Se você conhece uma família que tem muito histórico de doenças mentais, você pode mapear. Isso sem erro. Pode mapear o histórico daquela família. Você vai ver que ou se não foram os pais, se não foram os avós, se não foram os tataravós, foram muito na prática desse aqui, do ocultismo, de feitiçaria, de macumbaria, de coisa. Amém? Então há esse histórico. E porque houve-se uma quebra da lei, houve-se uma legalidade. Amém? Não farás para ti nenhuma imagem esculpida que se assemelhe no que está no céu, no que está na terra, no que está debaixo da terra. Esse daí envolve-se uma prática chamada idolatria. Amém? Idolatria. É a prática de idolatria. Quem que falou? É uma religião? Não. Quem falou foi Deus. Eu ia falar, sair da boca dele, essa palavra. Foi ele que deu a ordem para o povo dele não fazer isso. É um mandamento, foi um mandamento. Está escrito na lei, está escrito na lei. Amém? Não farás nenhuma imagem esculpida que se assemelha do que está no céu, na terra, debaixo da terra. Agora, quem são esses? Qualquer imagem feita por mãos de homens. Amém? Qualquer imagem, seja de qualquer coisa. Seja homem, seja mulher, seja bicho, seja animal. Qualquer imagem. Se está na terra, se está em cima da terra, se está no céu. Seja animais, seja... Mas a imagem feita por mãos de homens. A imagem feita por qualquer tipo de imagem. A palavra de Deus não é para fazer. Ele deu ordem para o seu povo. Deu ordem para os seus filhos não fazer. Amém? É um mandamento para não fazer. E a idolatria é uma loucura. Porque quem conhece, quem tem um entendimento do nosso Deus, sabe que nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus santo, é um Deus grandioso. Ele é Espírito. Ele não quer ser adorado com uma coisa que nós fazemos, ou que o homem faz. Nem se assemelha, nem chega à semelhança dele. Imagine, olha irmãos, é uma escolha, né? Como que nós vamos deixar de adorar o nosso Deus em espírito e em verdade? Vai adorar uma coisa que não mexe, que não fala, que está ali com o homem fez. Amém? Seja qualquer coisa. Seja homem, seja mulher, seja bicho, seja qualquer coisa. Que não tem poder para nada, porque a Bíblia fala que ele não tem poder para nada. A Bíblia fala que ele tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. A Bíblia fala tudo isso. O livro de Oséias, só para não ficar só na minha palavra, Oséias, capítulo 4, versículo 12. Eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de
espiritual, acredita que recebe resposta. Ora, o espírito de prostituição os seduz e eles, prostituindo-se, afastam e abandonam o seu Deus. Pode ser o 13 também. O 13 está tudo. Oferecem sacrifício nos altos dos montes, queimam incenso das colinas, debaixo de árvores frondosa como o carvalho, o álamo e o terebinto, pois a sombra que elas proporcionam é aconchegante, e assim as vossas filhas se tornam prostitutas e vossas noras cometem adultério. Amém? Sabia que esses aí é herança de pessoas que cometem a idolatria? No livro lá de Isaías fala sobre os ídolos que tem boca, que não falam, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Tem várias situações bíblicas com qual Deus fala. Fora no livro de Êxodo mesmo, capítulo 20. Eu vou ler aqui rapidão. Capítulo 20, versículo 22. Está escrito assim: e ordenou a Moisés: assim fará o Espírito de Israel, viste com os vossos próprios olhos, que do céu vos falei. 23. Não fareis ídolos de prata nem de ouro para tentar representar a minha pessoa. Amém? Olha o que Deus fala: não fareis ídolo de prata nem de ouro para tentar representar a minha pessoa, porque a pessoa de Deus não é representável. Amém? Por algo feito por mãos, pelas nossas mãos. Amém? E ele diz: não farás, porque não vai apresentar. E a idolatria causa um grande mal na vida das pessoas. Amém? Um grande mal nas pessoas. Quem comete a idolatria, muitos são os sintomas de destruição numa família. Fora esse que nós acabamos de ler. Uma família idólatra pode fazer um mapeamento, muito idólatra. O mapeamento dela são essas coisas: prostituição, adultério, são casamentos fracassados, são e muitos outros. Amém? São solidão e outras coisas, porque a idolatria proporciona tudo isso aí. A idolatria proporciona muito mal para a família. E essas coisas é alcançada até a terceira e quarta geração. Então, quando a pessoa vê o mapeamento de uma família que foi, os seus pais, o qual Deus sempre advertiu o povo dele: não pronunciarás o nome do Senhor em vão. Amém? Esse também é um mandamento. Esse daí eu ficava pensando, né? Como será que é isso? Aí a gente perguntava. Aí a pessoa falava bem assim para mim: falar o nome de Deus em vão é tipo assim. Uma pessoa que vai andar, aí você fala assim: tomara que caia. Estudei era em vão. Ele usou o nome de Deus? Falar não pronunciar o nome do Senhor em vão o que acontece? É não reverenciar o nome de Deus, em primeiro lugar. É tratar o nome de Deus como um nome insignificante. Não dá nenhuma reverência ao nome dele. Amém? Usar o nome de Deus de qualquer jeito.
insignificante. Isso é chamar o nome de Deus em vão. Você não tem nenhuma referência do significado do nome dele. Amém? Nós sabemos que o nome de Deus, pelo menos o nome de Jesus que foi nos dado, é acima de todos os nomes. É o nome que dobrará todo o joelho diante desse nome. E toda potestade dobra diante desse nome. Toda autoridade dobra diante desse nome. Amém? Então é um nome poderoso. E nós não devemos usá-lo ele em vão. Nós devemos usar ele para o nosso benefício com fé. Nós nem podemos usar sem fé. Você tem que usar com fé. Você usando com fé, todos vão ter que se dobrar a esse nome, porque ele foi nos dado. Amém? Ele foi nos dado. No meu aqui no 5, anotei no 5 mandamentos, é não matarás. Amém? Esse que é um mandamento, não matarás. Aleluia. Isso, não matarás. Aleluia. É uma coisa muito importante e interessante essa não matarás. Por quê? Quando Deus deu essa ordem, não matarás, Deus falou, não matarás seu próximo, né? Seu irmão, as pessoas. E quando há esse ato, há essa quebra, significa o quê? Há um derramamento de sangue, há uma morte, há uma transgressão ali. Quando há essas transgressões, o que acontece? Quando há esse aí, há uma abertura para todos os espíritos que atuam nessa área de morte atuar naquela família. Amém? Há uma abertura onde esses espíritos malignos que causam morte, que causam doenças graves, que causam sofrimento, atuar livremente naquela geração, naquela família. Amém? Então, quando há um derramamento de sangue, por exemplo, seus antepassados, houve esse daí, o que acontece? A sua família, esses espíritos malignos de destruição, de morte, tem toda a legalidade para trabalhar. Amém? Toda a legalidade para trabalhar na sua família. Para causar o quê? Causar morte também. Causar doenças graves. Para levar à morte. Causar destruição e outras coisas também. Amém? E outras coisas também. Então, esse daí, muitos hoje estão sofrendo, sofrem. Às vezes está lá morrendo à beira da morte, uma doença incurável. Por quê? Os espíritos da morte têm o poder de lançar o câncer, de lançar essas doenças que falam, falar que não tem cura. Doenças, todos os tipos de doenças que não tem cura. Falência de rins, é causado por espírito de morte. Então, todo espírito de morte que quando há essa quebra e essa desobediência, há uma legalidade para trabalhar. Amém? E causa tudo isso daí. Todo esse mal. Todo esse mal. Mas antes de nós... Hoje, 39? Então, irmão, se você conhecer uma família, por exemplo, que tem muita história, por exemplo, de câncer, vó morreu de câncer, tia morreu de câncer, irmão morreu de câncer, ou então uma família que tem muita história de assassinato, uma pessoa morreu, uma pessoa matou, ou uma família que tem muita história de doenças graves, seja qualquer tipo de doenças graves que leva à morte, doenças que levam à morte, pode mapear essa família, pode fazer o histórico dessa família. Houve um portal aberto até esse irmãos, que isso aqui é a primeira parte. Nós vamos à segunda parte, e no terceira quinta-feira, você que está hoje aqui,
não pode perder a terceira quinta-feira. Amém? Porque na terceira